Afinal, o Estado brasileiro, delineado na Constituição brasileira, pós-68, não é? Ele mantém em sua essência a ordem constitucional de classe burguesa, que vigora de 1988 até hoje. Se formos pegar a organização do Estado brasileiro antes de 88, nas constituições anteriores, nós vamos ver que também estão determinadas por espaço e tempo. Não é? Mas a Constituição atual, não é? Nós tivemos vários governos pós-Constituição de 88. Não é? Tivemos o governo Sarney, não é? O governo Collor, o governo Itamar, os governos FHC, os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Veja, o Estado brasileiro, que é delineado na Constituição, não houve mudança e alterações na sua essência. Houve pequenas alterações na sua forma. Não é? Mas veja, eu pergunto para vocês, mas a forma de exercício do poder da burguesia nestes governos que eu citei para vocês desenvolve a mesma prática? As práticas são semelhantes? Se observarmos, vocês mesmos podem observar, por mais jovem que seja, que é evidente que não. Não é? Há práticas diferentes nesses governos que estão regidos pelas leis existentes corporificadas na Constituição. Não é? Então veja, o Estado mantém a sua essência de classe, se reproduz enquanto um instrumento de exploração, de acumulação de capital e de opressão, porém, veja, nesses governos houveram diferenças. Não é? E isso é importante para nós. Não é? Então, uma resposta evidenciada e circunstanciada é exemplificada pela tática assumida pelo nosso partido, o PCdoB, não é? Dos congressos anteriores e para esse congresso. E isso é obrigatório frente à correlação de forças políticas existentes nestes diferentes momentos históricos mais recentes, como, por exemplo, nos dias atuais, não é? Onde assume grande importância a formação das federações, a frente ampla para derrotar o nazifascismo representado no governo bolsonarista. Não é? E aqui eu gostaria de ressaltar para vocês, não é, que essas federações é uma grande vitória. Eu vou me deter nisso de forma mais detalhada à frente. Não é? Mas as federações elas vão corresponder a formas que segmentos e setores das classes dominantes e mesmo das classes dominadas e exploradas vão buscar compor frentes, compor alianças para disputar espaços no poder político. Não é? Então a Frente Ampla hoje é um exemplo desse debate. Não é? É o que? Aglutinar amplos setores no chamado campo democrático contra o nazifascismo. Não é? Isso comporta o quê? Comporta uma composição de classes diferenciada, não é? Nessa frente ampla. Não se trata aqui de uma frente de esquerda, estou falando aqui de frente ampla. Não é? Vocês são conhecedores que no denominado campo marxista e leninista há várias contradições entre diferentes revolucionários e pensadores. Há muitas polêmicas e muitas críticas mútuas entre um e outros. Isso se dá a partir dessa concepção, dessa compreensão que se tem das obras de Marx, Engels e alguns de Lenin, porque há alguns que negam Engels e que negam Lenin, e que se coloca no campo marxólogos, não é? No campo marxólogo marxiano, né? Também os marxianos. Alguns partes de leituras, na minha opinião, precipitadas e superficiais das obras clássicas e realizam análises metafísicas e caem aqui no criticismo, no dogmatismo, no voluntarismo ou no reformismo. E nada melhor para observar essas características do que acompanhar hoje a composição das federações e a tentativa de formulação dessa frente ampla, não é? Onde essas percepções vão aparecendo com muita nitidez. E claro que outros realizam análises mais criteriosas
e contribui mais ou menos para o desenvolvimento da teoria marxista-leninista, que é este o campo que eu me coloco. Não é? Nós que nos situamos no campo marxista-leninista devemos ler e estudar essas contribuições anteriores, não é? Sem, contudo, perder de vista e secundarizar as grandes contribuições elaboradas por Marx, Engels e Lenin, mas, ao mesmo tempo, confrontá-las com a realidade. Ao confrontá-las com a realidade, nós somos levados a criticá-las, e, ao criticá-las, nós nos sentimos na obrigação, no dever de desenvolvê-las, nessa relação de espaço e tempo. Não é? E claro que isso só é possível a partir da observação, da pesquisa, do estudo e da análise das diferentes experiências históricas da luta de classes. Não é? No passado, no presente, e para estabelecermos como é que se delinearão, não é, essa luta de classes nessas diversas dimensões no amanhã, não é, no pós-eleições de 2022. Não é? Então nós não estamos discutindo apenas a tentativa de frente ampla para as eleições de 2022. Temos o que está na perspectiva também da construção do futuro, não é? Porque as eleições não reduzem a nossa perspectiva. As eleições são espaços de disputa de poder político, ideológico e, conforme os resultados, também de luta econômica, porém nos limites das dimensões do Estado capitalista, do Estado burguês. Não é? Mas são espaços de disputa que nós não podemos nos ausentar dele. Não é? Neste sentido, abordaremos aqui rápida e sinteticamente, não é, ou revisitaremos as contribuições de Marx, Engels e Lenin sobre o Estado, a sua essência de classe e alguns elementos que possibilitam entender esse fenômeno. E depois abordaremos outras contribuições. Aqui poderia ter outras opções. Eu, pessoalmente, optei por trabalhar com vocês, por apresentar algumas contribuições de Gramsci, Althusser e Poulantzas, porque eu entendo que essas contribuições nos ajudam a entender o hoje. Né? Poderia ser outros autores, mas eu fiz uma opção, como vocês podem fazer opção por outros. Né? O objetivo nosso é o quê? Entender e analisar cientificamente a realidade e as contradições existentes no processo da luta de classes na qual nós estamos enfrentando. Isso, claro, que sem perder de vista a necessidade de fazê-lo de forma crítica, submetendo as análises e os conceitos apresentados por esses autores, né, à crítica da realidade, à crítica do real. E, claro, em suas múltiplas determinações, que são, no fundamental, manifestações dessa totalidade que a gente poderia dizer concreta, ou seja, as diversas dimensões que a realidade assume, determinadas no espaço e no tempo, ou seja, dotadas de historicidade. Chama atenção para vocês. Espaço e tempo dotado de historicidade. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels apresentam com clareza a problemática do Estado e das classes sociais, ao afirmar: todas as lutas no interior do Estado são apenas a forma ilusória nas quais se desenvolvem as lutas reais entre diferentes classes. Veja Ideologia Alemã, 1846, que é uma obra que ficou desconhecida, só foi publicada em 1939, não é? Mas ela é uma obra de ruptura com os pensamentos existentes naquele momento, com a influência hegeliana. Não é? Então veja, o que eles dizem? Que todas as lutas no interior, chama atenção para vocês, as lutas no interior do Estado são apenas formas ilusórias nas quais se desenvolveriam as lutas reais entre as classes. O Estado não é nada mais do que a forma de organização que os burgueses necessariamente adotam para garantir sua propriedade e seus interesses. Ou seja,
reproduzir a ordem existente baseada na exploração e na opressão de classe. Quando eu falo exploração e dimensão de classe, eu estou aí incluindo a multiplicidade de elementos historicamente determinados no espaço e tempo, na relação da Europa com outras regiões, não é? E como é que vão se configurando os estados burgueses e como é que vai se configurando o estado burguês no capitalismo, não é? Então é preciso nós estarmos atentos a esse processo histórico, porque a burguesia, ao assumir o poder em aliança com a nobreza, ela não é democrática, ela é antidemocrática, não é? O chamado Estado democrático burguês é resultado de uma luta intensa da classe operária, dos trabalhadores, para ter o direito de participação, não é? Daí esse é um dos elementos que eu faço a diferença entre Estado burguês e Estado capitalista, não é? Diria para vocês que o Estado burguês é uma criança do Estado nascente, não é? Quando fala de Estado burguês capitalista, já é uma forma de organização do poder voltado em grande parte ou quase que exclusivamente para o processo de acumulação de capital, não é? Marx e Engels estabelecem uma nova problemática com a ideologia alemã e o manifesto do Partido Comunista, né? A nova problemática, ou seja, a relação entre a sociedade escindida em classes sociais antagônicas e o Estado, enquanto instrumento ou um conjunto de instrumentos a serviço das classes dominantes, para valer seus interesses exclusivos, enquanto componente de diversos segmentos que vai compor a burguesia ou que vai compor os capitalistas. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, tratam de forma explícita a ideia e a inter-relação entre Estado e classes sociais, ao defini-lo como um comitê de gerir negócios comuns de toda a burguesia. E que o objetivo dos comunistas deveria ser a derrubada da supremacia burguesa e a conquista do poder político pelo proletariado. Define a primeira fase da Revolução Comunista como sendo o advento do proletariado como classe dominante, ou seja, a conquista da democracia. Queria chamar a atenção de vocês que essa obra, a ideologia alemã, e principalmente, que ela não é publicada, e principalmente o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels revolucionam o pensamento filosófico, o pensamento político, teórico até aquele momento, não é? Eu já falei para vocês, reafirmei aqui, que Hegel é um dos expoentes de elaboração teórica do Estado burguês. E justamente Marx e Engels, que são adeptos inicialmente e seguidores de Hegel, não é? Eles promovem essa ruptura. Então, do ponto de vista da história filosófica, econômica, política, teórica, ideológica, não é? O Manifesto do Partido Comunista é uma obra de grande importância. É uma obra não só de caráter político, é uma obra de ruptura filosófica com o pensamento existente até aquele momento, não é? Então, segundo eles, o proletariado deve assumir a sua supremacia para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, nas mãos do proletariado em classe dominante. Aqui, se for ficarmos presos a essa formulação, não é, nós vamos compreender que é justamente a partir dela que vai surgir uma série de correntes de ideias oportunistas e reformistas, não é? Que seria a transição pacífica do capitalismo para o socialismo. Bastaria ir conquistando elementos, espaços no Estado burguês, não é? Então essa visão ela é derrotada historicamente e ela é derrotada teoricamente.
mesmo por Marx e Engels, né, a partir de 1871, com a Comuna de Paris, e a partir da obra fundamental de Engels, de Lenin, O Estado e a Revolução. E, do ponto de vista histórico, se nós quisermos situar aqui um exemplo mais próximo a nós, a tentativa de assumir-se o poder no Chile, com Salvador Allende, não é? Que deu o quê? Deu um golpe. Não é? Temos experiências em andamentos, a gente não tem como prever o seu resultado. A Bolívia, na sua tentativa, houve um golpe, né? Estabeleceu um governo miliciano, um governo de caráter nazifascista, apoiado e associado com mentores aqui nazifascistas do Brasil, não é? Que não conseguiu durar mais do que um ano. Não é? As massas, as classes populares, não é? Os habitantes autóctones da região se levantaram contra e elegeram um governo democrático de caráter popular na Bolívia, não é? Que persiste até hoje. Qual é o rumo desse processo? Creio que eu não tenho informação suficiente, mas é cedo para a gente tirar conclusões já definitivas. Não é? Há outros exemplos, há o exemplo da China, há o exemplo do Vietnã, há o exemplo da Venezuela, mais próximo a nós, ou seja, há vários exemplos a serem observados, analisados, para que nós possamos entender este processo. Não é? Mas, no fundamental, a ideia colocada aqui é que o Estado, quanto um conjunto de elementos voltado para a dominação e exploração de classe, essa aqui é uma inovação colocada por Marx e Engels na ideologia alemã e no manifesto do Partido Comunista, não é? Que marca essa ruptura. Já Marx, no prefácio à contribuição à crítica da economia política, de 1859, deixa claro e chama atenção para o fato de que cada modo de produção, chama a atenção de vocês para isso, de que cada modo de produção e formação social é regido por leis particulares. Espaço e tempo, totalidade com caráter de historicidade. O próprio Marx alerta que existem leis econômicas gerais, válidas para todas as formações sociais. Elas devem ser sempre levadas em consideração, mas elas por si só não explicam nenhum sistema econômico determinado. Elas são instrumentos de análise da realidade objetiva, da realidade concreta. E aí Marx continua. Cuidado com as leis gerais. Cuidado com as leis gerais. Elas existem em nível de abstração, mas com elas não se pode explicar o que é o capitalismo, o feudalismo, o escravismo. É preciso identificar as leis específicas, conforme eu disse para vocês aqui. O Estado burguês, no Brasil pós-1988, tivemos vários governos, onde há correlações de forças diferenciadas. E o exercício do poder ao nível de governo se dá de forma diferenciada, como vocês vivenciaram e vocês sabem disso. Não é? Então, é preciso, a partir das elaborações teóricas, das leis mais gerais, é preciso identificar as leis específicas. Para isso é necessário recorrer não só aos aspectos econômicos, a crítica ao economicismo, né? Não só aos aspectos econômicos, mas também ter como orientador teórico-metodológico as leis e categorias da dialética, que envolve o econômico, o político e o ideológico em suas diferentes formas, em sua multiplicidade, em sua multilateralidade, em suas contradições, situada no espaço e no tempo, que forma a totalidade naquele momento que nós chamamos histórico. Não é? Então, a totalidade ela é dotada de historicidade. Em outra parte, Marx afirma que suas investigações entre 1844 e 1845 desembocaram na conclusão de que tanto as relações jurídicas, veja, tanto as relações jurídicas como as formas de Estado não poderiam ser compreendidas por si mesmas, nem pela evolução geral do espírito humano, conforme dizia Hegel,
mas se baseavam em condições materiais de vida. Condições materiais de vida, cujo conjunto Hegel, se quisermos pegar outro Hobbes, Locke e mesmo Rousseau, não é? Resumiu um conjunto de elementos, não é? Que, sob a análise do Estado, que vendo assim, como é que se dá o Estado? Ele tem esse conjunto de instituições políticas, e eles vão o quê? Formular uma outra compreensão, vão aderir a um outro conceito, que é a sociedade civil, ou seja, que corresponde à anatomia da sociedade civil, que dela, segundo Marx, precisava ser procurada na economia política e nas outras dimensões. Não só na economia política, como ele disse anteriormente, mas nas outras dimensões, compreendendo aí a ideia da totalidade. Segundo Marx, é nas relações econômicas que devemos procurar o fio condutor. Veja, o fio condutor que nos permite entender os fenômenos da superestrutura. Mas isso não significa que tudo o que ocorre na superestrutura fosse um simples reflexo da economia. Governo Bolsonaro, os governos pós-Constituição de 88 no Brasil, os governos europeus, governo na América do Norte, e etc, etc. Não é? Então, veja, nós temos que buscar entender a superestrutura relacionada, interrelacionada com a estrutura, ou seja, com o econômico. Caso contrário, nós estaríamos caindo no economicismo. Os exemplos aqui são múltiplos, são vários. Vejamos agora no Brasil atual, né? Onde os elementos da crise econômica são de grande importância. Né? Mas veja, o que está colocado na ordem do dia como elemento principal são as greves, são as lutas econômicas numa situação de pandemia. Não é? É evidente que nós vamos chegar à conclusão que não, porque o que assume grandes dimensões é a acirrada luta ideológica sobre o que eles denominam de guerra cultural. Daí eu reafirmo para vocês a importância, a grande importância de ler o livro organizado pelo Aldo Arantes, conforme eu já mostrei para vocês. Não é? E claro que a partir dessa correlação de forças, desse grande ataque, né, aos direitos sociais, não é, está ocorrendo aqui as reformas trabalhistas, as reformas econômicas, a liquidação de direitos sociais, a corta de verbas para políticas públicas. Não é? E veja, são dimensões que se dão ao nível do aparato estatal. Não é? Então, veja, nesse aparato estatal, ao nível do Estado, se manifesta aspectos da luta ideológica, sob a forma de guerra cultural, de uma guerra cultural que é um acirramento da luta ideológica, e dos ataques aos direitos políticos. Direitos políticos que têm seu reflexo econômico. Não é? Ao reduzir verba do Ministério da Educação, não é? E transferir para outros setores, ao reduzir e eliminar verbas destinadas ao controle do meio ambiente, do desmatamento, e destinar a outros lugares, as chamadas emendas secretas, não é? Que se dá o quê? Ao nível do econômico político, não é? Que está inserido nessa guerra ideológica que nós atravessamos. Então, vocês me permitem reafirmar mais uma vez. Não podemos analisar a realidade apenas em uma dimensão, apenas em um aspecto. Nós temos que procurar entender a sua multilateralidade, as suas multiplicidades dos fenômenos, as contradições inerentes que se manifestam em cada instância dos conjuntos de aparelhos que compõem o Estado. Não é? E veja, por exemplo, o que é a composição do Estado burguês moderno, aqui no caso do Brasil, numa república? Não é? São os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é? E veja a crise profunda que se manifesta no nosso cotidiano através dessas dimensões que eu coloquei anteriormente, e agravado pela contradição entre o executivo e o judiciário, que é uma crise que se dá no bojo do Estado.
não é? E claro que ao ter essa crise no bojo do Estado, com essas diversas dimensões, nós não podemos analisá-la apenas nas suas particularidades. Nós temos que analisá-las na sua multilateralidade, na sua multiplicidade, para entender qual a tática política correta neste momento, para formar as federações, para formar a Frente Ampla, para derrotar o nazifascismo. Não é? E neste momento, não está colocado ir às ruas, pegarem armas, e sim o debate e a inserção no processo político eleitoral. Não é? Mesmo porque, se nós formos por um embate armado nas ruas, nós seremos dizimados pelas milícias bolsonaristas que estão armadas. Só vocês verem as últimas notícias com relação ao grande volume de armas e munições. Não é? Então nós poderíamos dizer, sem dúvida nenhuma, que nós estamos sob um governo apoiado em sua profundidade, em grande parte por forças milicianas e armadas, violentas. Então nós temos que atentar para esses fatores, não é? Que são de fundamentais importância. Aí eu apresento para vocês a foto mais clássica do Marx, que é multiplicada, não é? É para todo lado. Esse é um dos grandes pensadores que nós nos referenciamos e nos rendemos à sua inteligência, não é? À sua grande capacidade de análise, à sua vida dedicada à luta da classe operária e dos trabalhadores em geral. Não é? Então, referindo-se a algumas confusões existentes no tempo lá de Engels, não é? Voltando à questão aí do economicismo, não é? Engels diz: se os mais jovens insistem mais do que devem sobre o aspecto econômico, a culpa temos Marx e eu. Em face aos adversários, éramos forçados a sublinhar os princípios primordiais que eles negavam, e nem sempre dispunhamos de tempo, de espaço e oportunidade para dar a devida importância a outros fatores, além do econômico, que intervém no jogo de ações e reações. Aqui, ainda Engels diz que, embora as condições materiais de vida sejam as causas primeiras, isso não impede que a esfera ideológica reaja, por sua vez, sobre elas. E aí eu perguntaria para vocês, não é? Será porque o primeiro capítulo de O Capital, que muitos consideram uma obra econômica, começa com relação à mercadoria? Não é? O Capital, ele é a sua forma, uma obra de economia política, mas na sua essência, ele condensa toda a teoria elaborada por Marx e Engels. Então é uma obra que poderia ser colocada no campo econômico, no campo teórico, filosófico, político, não é? E, em suma, é existencial, porque ele trata de diversas dimensões. Não é? Daí a necessidade de, ao ler uma obra de um autor do passado, nós estarmos procurando ali os elementos que nos permitem entender o hoje. Ou seja, o conhecimento é determinado no espaço e no tempo. O conhecimento é dotado de historicidade. É justamente essa questão da conjuntura que vai nos determinar a forma de pensar e de vermos como é que ocorre a luta revolucionária naquele momento. Como é que nós defendemos da melhor forma possível a destruição dessa sociedade de classes e marcharmos rumo à construção de uma sociedade sem classes. Não é? Isso só é possível nessa correlação que temos de forças, analisando no espaço e no tempo e nessas dimensões que eu coloquei para vocês. O fato é que, em última instância, chama atenção, deixei até sublinhado, em última instância, o que determina a história é a produção e a reprodução da vida material. Em última instância. Nem Marx, nem eu, isso é Engels, né, afirmamos algo mais do que isso. Se alguém o modifica,
afirmando que o fato econômico é o único fator determinante, converterá aquela tese em uma frase vazia, abstrata e absurda. Veja, é Engels, e claro que aqui também Marx, né, fazendo essa afirmação. Ou seja, reduzindo tudo ao econômico, cairíamos numa visão determinista da história, da vida, do reducionismo econômico. E claro que para analisar a realidade existente hoje, nós não entenderíamos patavina, a não ser ficar reproduzindo slogans e frases e mais frases, não é? Sem analisar a realidade objetiva e concreta que estamos submetidos a elas. E claro, se não conseguimos analisar cientificamente essa realidade que estamos inseridos, a nossa prática política, determinada pelo equívoco, sem dúvida nenhuma será uma prática política equivocada. Não é? Esta desistência vale também para a teoria do Estado. Dizer que o Estado é a expressão da dominação de uma classe sobre outra não é um equívoco, não é um equívoco. Muito ao contrário, está correto. Não é? É afirmada aqui uma tese de enorme alcance, conforme eu disse para vocês, de ruptura com as concepções existentes até aquele momento, 845, 44, 45 e 46. Não é? E essa ruptura ela tem um grande alcance. Não é? Mas veja, conforme eu já chamei a atenção de vocês, essas formulações da ideologia alemã e do manifesto do Partido Comunista, elas ainda são afirmações genéricas, porque, veja, o conhecimento é determinado no espaço e no tempo. O conhecimento é dotado de historicidade. Não é? E isso é importante nós estarmos atentos para isso. Décio Sais, que é um autor que se coloca no campo marxista, né, contesta a possibilidade de uma resposta afirmativa, de uma resposta economicista. O que ele vai nos dizer? Tal conceito, sem dúvida, é extremamente simples e muitos cientistas sociais e militantes sociais objetivam que a finalidade das atividades envolvidas pelos estados concretos, não pode ser comprimida, não pode ser restrita sobre o rótulo da função de amortecer o conflito de classes. A essa objeção, devemos responder em primeiro lugar que um conceito não pode ser uma cópia exaustiva de qualquer fenômeno. Não pode ser uma cópia exaustiva de qualquer fenômeno. Ele consiste tão somente na enunciação, em termos científicos, dos seus aspectos essenciais, invariantes. Mas veja, situados no espaço e no tempo. Não podemos perder de vista que a realidade é multifacética, é multilateral, contraditória, e a totalidade é dotada de historicidade. Só a partir dessas referências nós podemos pretender uma observação, uma análise e a produção de uma compreensão científica sobre a realidade e, consequentemente, atuar revolucionariamente.